pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Cafeína de Cada Dia. E como eu falei no vídeo passado, pessoal, hoje eu vou falar do que eu acho que pode acontecer nas eleições de 2022. Mas primeiro eu peço para você que me deixe seu like, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, alguém que possa gostar do assunto. E ao final do vídeo que você comente aí embaixo o que você acha da minha previsão. Bom, é o seguinte, pessoal. Eu vejo que desde que o Bolsonaro ganhou em 2018, a direita vem brigando entre si e se dividindo cada vez mais. Primeiro foram os conservadores e os liberais. Os liberais que apoiaram o Bolsonaro no segundo turno. Assim que o Bolsonaro ganhou, começou a atacar ele. Um exemplo disso é o MBL. Todo o MBL atacou muito a governabilidade do Bolsonaro desde o primeiro mês do seu governo. E logo então, pouco tempo depois, de um ano e pouco, a parte que ficou com o Bolsonaro, que foram os conservadores, também se dividiu. Aí quem ficou contra o Bolsonaro chamava os apoiadores do presidente de gado, né? Os bolsonaristas gado. E o pessoal que seguiu apoiando o Bolsonaro, assim como eu, chamava os outros conservadores de traidores. O que na verdade os dois estão errados, né? Eu acredito no Bolsonaro por convicção. Eu apoio o governo dele por convicção. Eu não acredito que o governo dele é ou será perfeito. Eu nunca acreditei que o Bolsonaro faria o céu na terra. Não existe nada que seja governado por homens que possa ser perfeito. Eu tinha consciência disso quando eu votei no Bolsonaro. Só que eu, assim como em 2018, eu sigo acreditando que votar em alguém da esquerda, dar munição para a esquerda, é ainda pior do que você seguir apoiando o presidente por mais erros que ele cometa. Em 2022 vai ser muito provável que a esquerda vá voltar ao poder. E por quê? Bom, a gente vê agora nessas eleições de 2020 que a esquerda se reagrupou, ela se reinventou. Talvez não criando novos partidos, talvez não criando novas lideranças, mas elas estão tentando esconder o seu apoio ao PT e estão direcionando o seu apoio a outros partidos, como por exemplo o PSOL. O PSOL só foi pro segundo turno em São Paulo porque a esquerda inteira apoiou o senhor Guilherme Boulos. E muito provável isso vai acontecer também em 2022. Por quê? Porque o pessoal do PSDB só vota contra a esquerda se essa esquerda for o PT. E não é todo mundo do PSDB que prefere votar no opositor ao PT contra o PT. Tem PSDBista que ele é mais de esquerda. Então, se ele ficar para escolher entre Bolsonaro e Lula, Haddad, Guilherme Boulos, Manuel Dávila, qualquer candidato da esquerda, ele vai votar na esquerda. Ainda mais se
nomes renomados do PSDB, como Fernando Henrique Cardoso, João Dória e alguns outros, declararem apoio a essas pessoas. E a única maneira que eu vejo o Bolsonaro ganhando de novo em 2022, se é que isso pode acontecer, eu tinha uma enorme esperança antes, mas eu tô fazendo uma leitura totalmente, assim, eu acho que pessimista, né, mas talvez seja uma leitura correta dos fatos. Eu tô vendo que se o Bolsonaro pegar o PT no segundo turno em 2022, muitos dos conservadores que votaram desde 2022 não vão votar. A exemplo, eu vou falar aqui do Nando Moura, né? Foi um grande apoiador do presidente Bolsonaro, até que ele ganhasse e cometesse os primeiros erros. Aí o Bolsonaro já não prestava, já era lixo, ele já está comparando o Bolsonaro ao Lula. Ele já disse, eu deixei de assistir o Nando Moura pela sua agressividade a atacar quem apoia o presidente. Mas eu ainda assisto algumas pessoas que são amigos dele, são colegas. Como, por exemplo, Marcelo Brigadeiro e Diego Rosa. Eu assisto porque eu acho que, apesar da gente não pensar 100% igual, eles me respeitam como inscrito. Eles não me atacam, eles não me xingam por eu seguir apoiando o presidente. Ou se eles fazem isso de maneira mais amena. Eles não estão tão incisivos em seus ataques, assim como o Nando Moura. Mas, pois bem, como eu dizia, eu deixei de assistir Nando Moura, mas eu assisti uma entrevista que o Iago Martins, do Dois Dedos de Teologia, fez com o Nando Moura, em que ele dizia que se o Bolsonaro for para o segundo turno com o PT em 2022, ele nem sairá de casa para votar. Vocês têm ideia do tamanho da maluquice que é isso? Você igualar o PT ao Bolsonaro, você igualar o Lula ao Bolsonaro, você tem ideia do tamanho da maluquice que é isso? Assim, eu falo isso com uma dor no coração, porque, como eu já disse, eu não acredito que o Nando seja uma má pessoa. Eu não acredito que o Nando seja uma pessoa ruim ou que ele tenha virado esquerdista. Eu acredito que ele enxerga o mundo da maneira dele. Ele é rico, ele deve pensar de maneira diferente, ele pode se dar ao luxo de ver o mundo por outras perspectivas. Mas você igualar o PT ao Bolsonaro, você igualar o Lula ao Bolsonaro, ao ponto de dizer que numa eleição em que seu voto pode decidir ou pro PT ou pro Bolsonaro, você nem sai de casa para votar, eu acho que isso é uma grande loucura, sabe? Por mais erros que o Bolsonaro tenha cometido durante o mandato, por mais erros que ele possa cometer ainda, o Bolsonaro ainda é contra a ideologia de gênero, o Bolsonaro ainda ele é contra, ele ainda é contra o aborto, ele ainda ajuda a combater a corrupção, por mais que diga, fez de tudo, interferiu na PF, faz salvar o Flávio, que não sei o quê, mas até agora não tem nenhum esquema de corrupção envolvendo
o governo do Bolsonaro. E a gente sabe que no primeiro ano de mandato do Lula já teve um mensalão. Então, você igualar o Bolsonaro ao Lula é uma maluquice tremenda. E, querendo ou não, o Nando ainda tem uma plateia muito grande. Ele ainda é, eu acho que ele é o maior canal conservador, sempre foi, né? E, infelizmente, ele está fazendo a cabeça de muita gente contra o Bolsonaro. E não só isso. Porque se fosse apenas falar mal do Bolsonaro, eu não vejo problema, porque o Bolsonaro não é um Deus, como eu falo para vocês. O Bolsonaro comete erros. Eu vi muitos erros dele antes mesmo de votar nele. Só que, gente, pelo amor de Deus, não vamos deixar a esquerda voltar ao poder. Não vamos deixar voltar ao poder. Porque se você não votar no Bolsonaro, não vai ter outro candidato com força, com poder para peitar as esquerdas. Retomando o raciocínio que eu estava tendo antes, não é apenas falar mal que o Nando Moura faz, mas o Nando Moura fala mal sem apresentar uma solução, sem apresentar um novo nome. Eu juro por Deus, eu até tiraria meus óculos aqui, aliás, eu vou tirar um pouquinho disso, e eu espero que se um dia o Nando Moura puder assistir isso, eu falaria pra ele agora que se você se candidatasse em 2022, Nando Moura, eu juro por Deus que eu votaria em você, porque eu acredito em você, eu acredito que você é uma boa pessoa, eu acredito que você é uma pessoa bem intencionada. Agora, você querer não só abandonar o presidente Bolsonaro, mas fazer campanha contra ele, dizer que entre ele e o arrumo de bosta, você prefere votar no arrumo de bosta. Sem apresentar um novo nome, sem apresentar uma nova liderança, você está jogando o Brasil de volta para as esquerdas. As esquerdas continuam firmes, continuam fortes. Tem Ciro Gomes do PDT, tem o Guilherme Boulos do PSOL, tem o Dória do PSDB, e o PSDB é capaz de ganhar em primeiro turno, tá, pessoal? Porque tem muito liberal que vota no PSDB, muito liberal. E não só isso, tem muita gente de esquerda também que vota no PSDB. Então, se é capaz da esquerda ter a estratégia do seguinte: colocar o PSDB para ganhar logo no primeiro turno. Aí vota toda a esquerda no senhor João Dória, votos liberais, e o João Dória é eleito em primeiro turno. Agora, a pergunta aqui é para se tem algum paulistano me assistindo. O governo do Dória é bom? O Dória está fazendo uma boa administração em São Paulo? Você acredita que o Dória seria um bom presidente para o Brasil? Eu não acredito. Eu não acredito em ninguém do PSDB. Eu não acredito em ninguém do PSDB. Desde que eu assisti no Brasil Paralelo o Teatro das Tijoras, desde que eu fiquei sabendo que o Ciro Gomes
arquitetou, junto com o PSDB, para não deixar o Lula sofrer um impeachment no primeiro mandato dele com o esquema de corrupção. Eu não acredito no PSDB. Pode até ter gente boa lá dentro desse partido. Pode até ter. Mas eu não acredito no partido. E eu não votaria em ninguém que é do PSDB. Agora, tirando o Bolsonaro, quem é que pode combater as esquerdas em 2022? João Amoedo? O João Amoedo teve uma votação pífia. Votação ridícula em 2018. E sem contar que o Estatuto do Novo é uma merda, é uma desgraça globalista. Vocês querem mesmo colocar o João Amoedo como presidente do Brasil? Eu acredito que não também. Então vamos pensar muito bem. Vamos pensar muito bem, analisar muito bem, porque do jeito que as coisas estão andando, a esquerda vai voltar para o poder em 2022. Seja com o PSDB, seja com o PSDB, seja com o PSOL, seja com o PT, seja com o que for. Mas o que acontece é que o Bolsonaro perdeu apoio e muito disso pode dizer que é culpa dele, né? Porque ele cometeu erros. Nossa. E outra parte disso são os influenciadores daqui do YouTube, as pessoas que fazem vídeos como esse, né? Como por exemplo o Nando Moura. Que não importa do que ele for falar, não importa o assunto que ele for falar, ele vai falar mal do Bolsonaro. Ele vai encher o saco do governo Bolsonaro. O Bolsonaro não é um governo que ele queira arrumar, que ele queira que dê certo, não. Ele virou realmente um opositor, uma pessoa que odeia, que detesta. E eu não consigo odiar nem mesmo o Lula, nessa proporção que eu vejo no Lula odiando o Bolsonaro. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha e comenta. Até a próxima, pessoal.